Não, mas eu quero falar com ela antes. Ele vinha e deu um detalhezinho. Tá. Boa tarde, senhores conselheiros, senhora conselheira, diretor-geral, senhora Samantha Takimi e senhor Itacir Silig, senhores funcionários da Casa. Damos início a mais uma reunião do Conselho Superior. Temos como pauta... Eu me atrapalhei aqui. Está aqui. Temos como pauta... Como matérias, análise do processo 002-016-39.00/15-3, referente ao pedido de reconsideração da decisão que fixou o índice de reajuste tarifário da USU, constante na resolução decisória número 150, número 200/215. Conselheiro relator, conselheiro Alcebiades Adil Santini. Com a palavra, o nobre conselheiro. Boa tarde, presidente Aires Brito. Apolinário, desculpa. Conselheira Eleonora, nosso conselheiro João Nascimento, conselheiro professor Isidoro Zorzi, diretor-geral, convidados e colegas. Processo 00-2016-39.00/15, dígito 3, relacionado ao processo 00505-39.00/15, dígito 5. Assunto: reajuste tarifário ao SUM, ano 2015, análise de pedido de reconsideração. Item 1 do relatório. Trata a matéria sobre pedido de reajuste tarifário para o ano de 2015 do transporte intermunicipal de passageiros da aglomeração urbana do Sul, AUSUM. A matéria foi objeto de deliberação pelo Conselho Superior em sessão do dia 29 de setembro de 2015, através da resolução decisória número 150/2015, que fixou o índice de reajuste tarifário de 6,1746%. Em 29 de setembro de 2015, a empresa protocolou pedido de reconsideração da decisão proferida, apresentando, em síntese, as seguintes alegações. 1. Os órgãos da Metroplan e o Conselho Estadual de Transporte Metropolitano concluíram pelo reajuste tarifário de 7,7546. 2. A análise técnica da GERGS na informação DT 65/2015 recomendou o acolhimento emergencial do percentual de 7,7546% a partir de 1º de outubro, aprovado pela Metroplan e que foi acolhido pelo diretor de tarifas. 3. Requerem uma nova análise por parte da agência. Em 30 de setembro de 2015, a Metroplan foi oficiada sobre o pedido de reconsideração, através do ofício número 463/2015, tracinho GPCS. A diretoria de tarifa se manifestou através da informação número 83/2015, referindo que o Conselho Superior da GERGS é soberano quanto aos seus atos administrativos e que a diretoria de tarifas opinou sobre a matéria na informação DT número 65/2015 e encaminhamento DT número 50/2015, não cabendo repisar argumentos já elencados. Faz, então, considerações sobre a funcionalidade enquanto elemento conceitual norteador da função regulatória do sistema público. A diretoria jurídica, através da informação número 116/2015, se manifestou quanto aos pressupostos da admissibilidade do pedido de reconsideração. Fez referência aos artigos 171, capto e parágrafo único, e artigo 172 do Regimento Interno da GERGS, quanto aos pressupostos gerais e específicos do pedido de reconsideração. Opinou pelo não conhecimento do pedido em razão da ausência dos pressupostos regimentais específicos, quais seja ofensa a dispositivo legal ou constitucional, fato superveniente à decisão e erro material da decisão.
É o relatório. Obrigado, conselheiro relator. Com a palavra, o doutor Itacir, para defender as empresas. É a empresa Bosenbergs, é isso? E Santa Silvana. O senhor tem 15 minutos por obséquio. Eminente presidente, senhores conselheiros, protesto pela juntada posterior da procuração das empresas. Não foi eu quem fez o pedido de reconsideração, estou tomando conhecimento agora a partir do relato do eminente conselheiro. E, diante da manifestação da assessoria jurídica de que não haveria cabimento do recurso, em função da ausência dos pressupostos processuais para tanto, mesmo assim, reitero o pedido feito pelas concessionárias, no sentido da aprovação do índice de reajuste aprovado pelo CETEM e que também foi norte pela informação técnica da diretoria de tarifas. Houve uma recomendação, sim, houve uma exposição, e ela foi desprezada pelo colegiado. De qualquer forma, a decisão é soberana, mas, enfim, há o pedido das empresas no sentido da reposição desse valor. E digo mais, essa questão, no que se refere à temporalidade da apreciação desses reajustes, já foi alvo, inclusive, de conversa com o eminente presidente, no sentido de buscarmos uma equalização desses períodos, né? Porque, de fato, a empresa, mesmo que venha a obter uma indenização desse período que não foi contemplado pelo reajuste, que, no caso aqui, por exemplo, a questão do reajuste programado para o ano de 2014 se daria no mês de setembro de 2014 e a implementação das tarifas se deu no mês de fevereiro de 2015. Esse lapso temporal não foi computado no reajustamento das tarifas. Portanto, solicitamos o acolhimento do pedido de reconsideração e a aprovação do índice sugerido pela diretoria de tarifas e também já acolhido anteriormente pelo CETEM da Metroplan. Obrigado. Obrigado, doutor Itacir. Para a fundamentação, conselheiro relator. Item 2, antes de iniciar no item 2, agradecer, eu acho que é o contraponto interessante, né, e bem fundamentado do nosso representante. Item 2, da fundamentação. Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do artigo 170, inciso 1º do Regimento Interno da GERGS, o pedido de reconsideração não tem efeito suspensivo, razão pelo qual o reajuste tarifário fixado através da resolução decisória número 150/2015 permanece vigente desde a sua publicação no Diário Oficial do Estado, ocorrida em 30 de setembro de 2015. Quanto à admissibilidade do pedido de reconsideração, acompanho o parecer da diretoria jurídica, destaco que não foram atendidos os pressupostos do artigo 172, inciso 1º a 3º do Regimento Interno da GERGS, no âmbito da matéria de reajuste tarifário. Em análise, a saber, artigo 172, constitui pressupostos específicos para o pedido de reconsideração da decisão referente ao reajuste de tarifa. 1. Ofensa a dispositivo constitucional ou legal. 2. Fato superveniente à decisão do Conselho Superior. 3. Erro material da decisão. No pedido de reconsideração e análise, nenhum desses pressupostos foi demonstrado ou alegado. Como bem esclarece o parecer jurídico respaldado em jurisprudência, o pedido genérico de reforma de decisões não é aceito sequer pelo Poder Judiciário, uma vez não ter o condão de devolver ao órgão julgador o exame da matéria. Por fim, oportuno registrar que o índice total de reajuste de 6,1746% fixado na RED 150/2015, apresentado pela diretoria de tarifas dentro dos cálculos elaborados, foi objeto de detida e aprofundada análise por parte do conselheiro relator João Nascimento da Silva e da conselheira revisora Eleonora da Silva Martins, de acordo com a metodologia usualmente adotada na agência, com base nas notas técnicas vigentes, conforme constou nos fundamentos do voto apresentado.
O índice de 7,7546 requerido pela empresa foi apenas objeto de um dos estudos da diretoria de tarifas, e tal fato não constitui motivação para alterar a decisão já aprovada, na medida em que os critérios dos cálculos foram devidamente examinados pelos conselheiros por ocasião da deliberação na sessão do dia 29 de setembro e que resultou na resolução decisória já citada. Diante das considerações acima e de tudo que consta no processo, resta demonstrado que as razões apresentadas no pedido de reconsideração já foram amplamente analisadas pelo Conselho Superior, quando proferida a decisão recorrida constante na resolução decisória número 150/2015, devendo ser mantida mesmo por seus próprios fundamentos. Sendo assim, item 3, voto por conhecer e negar o provimento ao pedido de reconsideração apresentado pela Aglomeração Urbana do Sul, a USUM, por ausência de pressupostos regimentais específicos. É como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro relator. Para considerações, conselheira Eleonora. Boa tarde a todos. Conforme muito bem colocado no relato do conselheiro Santini, entendo que não existem razões ou fundamentos para modificar o voto e a decisão tomada que resultou na resolução decisória 150 de 2015. Eu só queria fazer uma ressalva que colocou o representante das empresas em sua manifestação de que este conselho não seguiu a orientação técnica da diretoria de tarifas. Eu gostaria de ressaltar que o percentual adotado de 6,1746% foi resultado do cálculo da diretoria de tarifas, que apresentou mais de uma opção, digamos assim, para este conselho decidir, e todos os cálculos efetuados na informação variaram de 1,99% a 6,1746%. O percentual de 7% indicado pela Metroplan foi só uma sugestão da diretoria de seguir o que tinha sido adotado pelo Conselho, mas não foi apresentado nenhum embasamento técnico que chegasse naquele percentual. Então, eu quero fazer essa ressalva dizendo que este Conselho seguiu, sim, as orientações da diretoria técnica, que foram fundamentadas na informação da diretoria, e, por isso, se optou pelo percentual de 6,1746%. Obrigado, conselheiro. Conselheiro João. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhores advogados, ilustres serventuários da casa, eu teria até uma certa sensibilidade para reexaminar esta questão. Infelizmente, estou contingenciado às nossas normas regimentais. Houvesse a empresa recorrente ajuizado embargos declaratórios a fim de destacar a ausência do lapso temporal não abrangido pela decisão, eu estaria inclinado a examinar a matéria sob esse ângulo. Infelizmente, tal não foi realizado, não foi feito, e, por isso, não tendo havido a iniciativa da parte recorrente de manifestar a sua inconformidade pela não adoção do lapso temporal remanescente, infelizmente, não há outro caminho, senão elaborado pelo ilustre relator, que não encontrou fundamentação suficiente para dar guarida e abrigo ao recurso. Desta forma, eu quero me manifestar favoravelmente ao relato do colega Santini,
que, com o seu brilhantismo de sempre, põe a nu a questão regimental do processo. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Conselheiro Isidório, sua discussão do voto, alguma consideração? Não. Não. Eu comungo com a posição do conselheiro João, porque houve um período em que o reajuste não foi conseguido. 5 meses. Agora, o senhor... Desculpa, não me dei conta. Mas eu comungo aí com a preocupação do conselheiro João, tendo em vista que houve um período, se não me engano, de 5 meses que não houve. Então, digamos assim, uma das partes fica prejudicada por uma formalidade regimental. Não, não pode. Não pode. Se manifestar tem os 15 minutos. É regimental. Tudo bem. Então, por uma formalidade regimental, nós não podemos discutir o mérito mais dessa questão. Isso. Então, eu acompanho aí a posição do conselheiro relator. Tá bem. Mas lamento essa impossibilidade. Tá bom, obrigado. Alguma sua consideração, conselheiro Santini? Não, também eu ratifico a observação muito pertinente do conselheiro João Nascimento e aí recomendo à empresa, né, no momento adequado, requerer exatamente, porque é um momento delicado e a gente vê que há aí uma falta de recuperação, mas nós não temos condições de fazer nada, e aí recomendo essa atenção especial, né, no momento oportuno, e mantenho a minha posição inicial. Obrigado. Para o voto, conselheira Eleonora, mantém o voto do relator. Antes disso, eu queria dizer Sim. que não entendi a discussão, mas acho que agora não cabe, mas não entendi a discussão de o que não foi dado. Acho que todos os atrasos temporais foram contemplados na decisão. Não entendi essa colocação, mas acho que não altera o voto, acompanha o voto do Para relator. esclarecer, Vossa Excelência, por favor. Perdão. Que, na verdade, foi colocado na tribuna pelo ilustre advogado da Isso. empresa, por isso que fiz essa referência. Mas o acórdão não contemplava a matéria, por isso carecia, então, de um embargo de declaração, Perfeito. por omissão no julgado. Ótimo. É nesse sentido. Mas, ao fim e ao cabo, o resultado não tem. Não modifica. Então, tá. Mantém o voto. A conselheira Eleonora acompanha o voto do relator. Conselheiro João. O relator, senhor. O relator, conselheiro. Conselheiro. Então, está aprovado o relatório, o voto do relator, conselheiro Alcebiades Santini. Passamos. Muito obrigado. Passamos para o segundo processo. Assunto irregularidade no hidrômetro, análise de recurso de usuário. Conselheiro relator, conselheiro João Nascimento da Silva, conselheira revisor Alcebiades Santini. Com a palavra, o nobre conselheiro relator. Processo 63390015-0. Relator. Trata-se de recurso da usuária Eduarda Terezinha Machado Silveira, titular do imóvel número 588562-0, contra a decisão do diretor-geral da AGERGS, que se manifestou através do ofício 178/2015, pelo improvimento do recurso apresentado pela usuária relativamente às penalidades impostas pela Corsan, quais sejam multa por hidrômetro violado, indenização de hidrômetro e recuperação de consumo no valor de R$ 819,47. A usuária recebeu o referido ofício em 28 de maio de 2015, conforme o aviso de recebimento emitido pelos Correios. Em 29 de junho de 2015, portanto, há um mês e dia, o presente processo foi encerrado através do despacho 60-215, uma vez que não foram apresentados recursos da decisão exarada pelo diretor-geral da AGERGS. Em 5 de agosto de 2015,
já passados 2 meses e meio, foi protocolado um novo recurso da usuária contra a decisão emitida, reiterando os mesmos argumentos já anteriormente apresentados. No dia 11 de agosto, o diretor-geral, em juízo de reconsideração, manteve a decisão tomada, informando da intempestividade do recurso em tela e submetendo o mesmo para análise e deliberação do Conselho Superior. Este é o relatório. Obrigado, conselheiro. A doutora Samantha Takimi, advogada da Corsã, tem 15 minutos se quiser se manifestar. Boa tarde, senhor conselheiro presidente, os demais conselheiros, a conselheira Eleonora, o relator, os demais presentes. Independente da questão relativa à tempestividade ou não, né, a importância da manifestação da usuária sempre é pertinente e, se ela se entende prejudicada e quer ver, a Corsã não tem nenhuma oposição quanto a isso. Mas a multa, a recuperação de consumo e o valor pela troca do aparelho foram efetivamente aplicadas de acordo com o regulamento feito pela Casa e em conjunto com a Corsã. Então, não há que se discutir efetivamente a legitimidade, porque foi verificado, foi feito auto de constatação, ela teve a oportunidade de se manifestar junto à Corsã, se manifestou. Infelizmente, não foi possível acolher, porque verificado o tipo de violação, que é um furo na cúpula do hidrômetro, em que não se questiona a autoria, porque somente a própria usuária poderia se beneficiar, ou quem estivesse no imóvel, né, com a redução, ou a possível redução, nesse caso houve, porque houve recuperação de consumo, houve alteração do consumo na época da violação, não há motivo para ser alterada ou questionar, né, a cobrança feita. Motivo pela qual a Corsã pede que sejam mantidos os valores exigidos da usuária, que estão suspensos, né, e, mediante o julgamento, poderão ser liberados para cobrança. Obrigada. Obrigado, doutora. Da fundamentação, conselheiro relator. A AGERGS atua na área de saneamento pela previsão da Lei nº 10.931/97 e por delegação dos municípios mediante convênio específico firmado com uma agência, como é o caso do município de Gravataí, onde se localiza o imóvel e a unidade consumidora objeto da penalidade recorrida. A decisão do diretor-geral pelo improvimento do recurso da usuária ocorreu em 21 de 5 de 2015, ou seja, ainda sob a égide do antigo regimento interno da AGERGS e da Resolução Normativa 14/2014. O artigo 22 da citada resolução facultava à usuária a possibilidade de apresentar pedido de reconsideração e recorrer ao Conselho Superior desta agência no prazo de 10 dias a contar do recebimento do ofício contendo a decisão da AGERGS. Uma vez que o ofício número 178/2015 foi recebido em 28 de maio de 2015, caberia recurso por parte da usuária até 8 de 6 de 2015. Contudo, o mesmo foi protocolado tão somente no dia 5 de agosto de 2015, isto é, passar quase 2 meses após o encerramento do prazo recursal estabelecido. Considerando que o atual regimento da AGERGS, em seu artigo 140, inciso 1, estabelece que o recurso não será conhecido quando interposto fora de prazo, corroborando assim o que dispunha à época
o parágrafo único do artigo 23 da Resolução Normativa número 14 de 2014, entendo que haja visto a indiscutível intempestividade do recurso interposto pelo usuário contra a decisão do diretor-geral da DERGS, não deve dar conhecimento ao mesmo, razão pela qual não há análise do mérito. Sendo assim, voto 1. Reconhecer o recurso interposto por não conhecer o recurso interposto pela usuária Eduarda Terezinha Machado Silveira, por ter sido mesmo interposto fora de prazo. 2. Manter a decisão do diretor-geral da AGERGS pela cobrança da multa por hidrômetro violado, da indenização de hidrômetro e da recuperação de consumo no valor de R$ 819,47. 3. Recomendar à concessionária o parcelamento da dívida. É como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro relator. Da revisão, conselheiro Alcebiades Santini. Item 4 da revisão, em conformidade com o disposto do artigo 118, parágrafo único do regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos e a fundamentação das partes. Quanto à matéria em análise, acompanho o voto do conselheiro relator. Obrigado, conselheiro. Para considerações, conselheira? Nenhuma, conselheiro? Nenhuma. Conselheiro João, alguma consideração? Conselheiro Santini? Eu vou fazer eu acho que eu gostei da postura da representante da Corsan, apesar do processo estar fora do prazo regimental, a intempestividade do recurso, mas mostra que uma relação de consumo se faz com respeito, boa-fé, né, dando inclusive condições, talvez, mesmo fora do recurso, caso tivesse condições, né, de ouvir e reconsiderar talvez um direito do usuário que sustenta o negócio. Mas como ficou evidenciado em todo o processo que houve a violação, houve a recuperação de consumo, enfim, mas destaco exatamente esse aspecto de proatividade. Eu acho que é importante porque o nosso usuário é que dá a sustentabilidade do negócio. E eu ratifico aqui uma preocupação que é recorrente, eu acho que os colegas também colaboram nesse sentido, que nós temos que repensar. Sinceramente, eu acho que o infrator de má-fé, ele tem que ser punido rigorosamente, não vejo a menor dúvida, mas também pode ter situações de violação, muitas vezes involuntária, que não é diretamente o usuário, aliás, diretamente o usuário é responsável, mas nem ele sempre é o causador da violação. Então, o valor da multa, no meu ponto de vista, nós temos, acho que, um compromisso de rever esse valor, porque 600 e poucos reais, como hoje estabelecido, muitas vezes, conforme o perfil do usuário, pode representar um valor de 12 meses. Então, acho que isso nós temos que encontrar um parâmetro. Eu sei que a Eleonora já fez alguma pesquisa junto a outras agências, esse valor é considerado por nós um valor elevado, e nós temos que pensar e construir uma solução mais justa, mais equitativa para as partes. Obrigado. Então, para o voto, conselheiro João. Senhor presidente, antes de relatar meu voto, peço licença de Vossa Excelência para destacar aqui o pronunciamento da doutora Samanta, pelo bom senso de que ele veio carregado, e dizer que nós fazemos votos que a gente possa aqui tomar as decisões relativamente ao Corsan, e não precisar mais fazer o que vem sendo fazido quase que de forma recorrente aqui, votando mais das vezes em recursos contra a Corsan, porque a companhia não vem tomando as defesas aqui de acordo com as nossas normas regimentais.
E, por último, senhor presidente, anunciar que estou revendo esta posição de hoje. Esse é o meu voto para hoje, mas eu estou examinando a possibilidade de entender que a multa, que a elevada multa pela violação de drones, tem dentro dele já embutido o valor do próprio equipamento. Mas isso é para futuramente, é uma posição que eu estou amadurecendo. Agora, eu voto nesse sentido. Obrigado, conselheiro. Parabéns. Conselheiro Santini. Acompanhe. Mantenha o voto. Conselheira Eleonora. Com o relator. Conselheiro. Então, está aprovado o voto, conselheiro João. Obrigado. Hoje não temos ata, então vamos para comunicações. Está pautada para o dia 15 de dezembro, sessão número 92, análise do processo número 01-8012-04.35/13-0, anexo do processo 000338-39.00/13-6, que trata da homologação do termo final do contrato de concessão PJCD 088/98, referente ao polo rodoviário de Caxias do Sul, explorado pela empresa Convia Sociedade Anônima. Conselheira relatora Eleonora da Silva Martins e conselheiro revisor Alcebiades Santini. 2.2. Recebimento de convite do Governo do Estado para o ato de assinatura da Carta de Paris. O Estado e as cidades acelerando a resposta ao enfrentamento da epidemia da AIDS, a realizar-se no dia 10 de dezembro, quinta-feira, às 10 horas, no Salão Negrinho do Pastoreiro, em Porto Alegre. 2.3. Recebimento de convite do Governo do Estado para a solenidade de lançamento do Sistema Integrado de Outorga Sidute e assinatura de convênios com os comitês de bacia, a realizar-se no dia 9 de setembro, quarta-feira, às 17h30, no Salão Negrinho do Pastoreiro, em Porto Alegre. 2.4. Recebimento de ofício do Tribunal de Contas do Estado, comunicando a realização de autoria de irregularidade na AGERGS, documento protocolado em 13 de dezembro. 2.5. Recebimento de convite do governador do Estado para a solenidade de entrega de 40 veículos adquiridos pelo convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento na área de defesa sanitária animal e vegetal, no dia 10 de dezembro, quinta-feira, às 16 horas, no Palácio Piratini. 2.6. Recebimento de convite do governador do Estado para a solenidade de assinatura do convênio para a execução de reforma no Instituto Psiquiátrico Forense, Dr. Maurício Cardoso, no dia 10 de dezembro, quinta-feira, às 14h30, no Salão Negrinho do Pastoreiro, em Porto Alegre. Esse eram as comunicações. Palavra aos senhores conselheiros. Senhor presidente, Sim. eu gostaria de ouvir o texto do ofício 2.4 do Tribunal de Contas. O diretor-geral tem. Senhor conselheiro presidente, tenho a satisfação de cumprimentar Vossa Senhoria e, na oportunidade, comunico-lhe que, de acordo com a programação de trabalho aprovada para o presente exercício, esta Corte de Contas realizará a auditoria de regularidade nesse órgão. Assim, solicito suas providências no sentido de assegurar a representação desse tribunal todos os meios necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, compreendendo especialmente o amplo acesso às instalações desse órgão e o fornecimento de documentos e informações solicitadas pela equipe de auditoria, condições indispensáveis ao pleno exercício de nossas atribuições definidas pela Constituição Federal. Agradeço a atenção que dispensar aos termos do presente ofício e a colaboração que for prestada à representação desta Corte. Atenciosamente, Léo Arno Richter, diretor de Controle e Fiscalização. Alguma observação, conselheiro João? Conselheiro João, alguma observação? Não. Tá. Eu achava que era uma resposta que eu fiz, Vossa Excelência, ali falou a respeito dos 57 milhões. Certo. Então, solicitamos ao
ao chefe de gabinete providenciar todas as condições para o Tribunal de Contas, instalar aqui na casa. Mais alguma observação? Conselheiro, conselheira? Conselheiro João? Nada. Diretor-geral, observação. Assuntos gerais. Alguém tem algum assunto geral? Conselheiro, algum assunto, alguma coisa? Conselheiro João, algum assunto geral? Não, senhor. Conselheiro, alguma? Bom, eu quero, assuntos gerais, marcar uma reunião extraordinária para o dia 10 de dezembro, portanto, a próxima quinta-feira, às 14 horas. 16. Aqui, às 16 horas, desculpe. Aqui no auditório. O assunto é a aprovação dos nomes dos servidores para ocupar os seguintes cargos: diretor-geral, diretor de qualidade, diretor de trânsito, diretoria jurídica, o setor de energia, gabinete administrativo e ouvidoria. Portanto, está marcado, então, depois da posse do conselheiro Santino, que é marcado para as 14 horas às 16 horas. Então, convocamos todos os senhores conselheiros. Então, não tendo mais nada a tratar, encerro essa presente reunião e agradeço a todos os conselheiros.